por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Podem tomar assento. Salmo de número 37. É um salmo que não se trata de uma oração, mas sim são provérbios, são ditados que indica a sabedoria divina, que fala sobre a sabedoria divina. E a sabedoria, segundo alguns lugares das Escrituras Sagradas, ela pura e simplesmente defende a ideia de sabedoria como aquela que eu e você nos desviamos do mal. Quando a pessoa se desvia do mal, então, desse ponto de vista bíblico, ele está sendo sábio. Quando a pessoa deixa o mal e procura o caminho do bem, aos olhos de Deus está sendo sábio. Esse tema aqui proposto nesse Salmo 37 é um tema que nos deixa intrigado. Que a Bíblia, em muitos lugares, existem muitos lugares que a ideia central dela é que o justo irá bem, é que aquele que busca fazer o que é correto, no final, se sairá bem, será abençoado. E o que pratica o erro e a maldade, terá uma vida não muito boa. E às vezes nós nos vemos em situação difícil, porque às vezes acontece o contrário. Às vezes sucede ao contrário. Eu quero pegar nessa introdução e relembrar uma história de um personagem bíblico, que é o salmista Davi. Davi, na sua infância, depois da infância e logo que passou a ser um jovem, ele foi um jovem que trabalhou em função da família. Ele vivia em função da família. E ele fazia o trabalho de um serviçal, o trabalho que naquele momento, naqueles costumes daquela nação, não seria bem para um príncipe. Ele era um guardador de ovelhas, e por sinal, dos bons. Ele protegia as ovelhas do seu pai como ninguém. E dentro desse espírito de servidão, o pai dele o chamou e deu para ele uma missão. Qual que foi a missão? Vá até o campo de guerra, aonde os teus irmãos estão servindo o exército de Israel, sob a liderança do rei Saul, e leva para eles alguns víveres, alguns alimentos. E também para o capitão,
algo melhor, que era um alimento melhor. Então veja que ele era um servidor lá no campo, cuidando das ovelhas, e agora é levado para uma missão na qual ele era um servidor. Ele foi levar alimento para os seus irmãos. E chegou lá, o que aconteceu? Ele foi mal interpretado. Quantas das vezes você procurou fazer coisas boas, coisas corretas, e foi mal interpretado? Davi foi mal interpretado. Os seus irmãos o interpretaram mal. Ele foi lá para servir, mas os seus irmãos acharam que ele foi lá como espião. Ele foi mal interpretado. Embora estivesse servindo e fazendo a ordem do seu pai, servindo a sua própria família, ele foi mal interpretado. E depois de lá, ele então, as coisas envereda por um lado, aonde ele acaba indo servir o próprio rei Saul. Ele foi lá servir a família e servir o capitão, foi mal interpretado. Mas Deus é assim, Ele pega aquilo que parece que é para o mal da pessoa e transforma o mal em bênção. Ele transforma a perseguição em bênção. E tudo aquilo ali, aquelas más interpretações, levaram Davi para a bênção de Deus, e Deus o abençoou, e ele foi ocupar o cargo de servo novamente. Não, ele não foi elevado a uma altura espetacular. Ele foi elevado ao cargo que ele já era de servo. Ele foi servir o rei Saul. E serviu o rei Saul muito bem, de maneira muito boa. Ele serviu o exército do rei Saul, ele serviu o próprio reino de Israel. Ele vence uma batalha, ele vai morar no palácio do rei, ele se torna então genro do rei, mas foi mal interpretado. De repente, o rei Saul então começa a persegui-lo. Ele está fazendo tudo de maneira correta, tudo dentro dos padrões morais e éticos que um servo deve trabalhar, porém foi mal interpretado. E acaba se tornando em um fugitivo. E sendo fugitivo, ele continuou servindo de maneira exemplar. E você vai encontrar ele numa vida lá no deserto, aonde 600 homens se reuniram com ele, mas ele servia esses 600 homens, ele fazia o que era correto e ainda achava tempo para servir outras pessoas. E ele serve lá um tal de Nabal, e ele cuida das ovelhas de Nabal. Nabal não havia pedido nada para ele, mas aonde ele estava, também estava os servos, os trabalhadores de Nabal. E ele então, usando a sua espada, os seus homens, protege aqueles pastores de Nabal. E de repente, ele se vê numa situação de fome. Os seus alimentos, aquilo que ele possuía, acabou. Então ele manda um recado, ele manda um menino, um jovem, da sua turma para Nabal, para fazer o quê? Pedir víveres para Nabal, para pedir alimento. Mas aconteceu algo. Você sempre não ouve aquele ditado: faça o bem que lá na frente você vai receber o bem que você está fazendo? Você não vê esse ensinamento? Olha, se você agir de maneira correta, se você agir de maneira certa, ajudar o faminto, dar pão ao faminto, lá na frente alguém vai te ajudar também. Mas porém, muitas das vezes não acontece dessa maneira. Muitas das vezes acontece o contrário. E aconteceu o contrário com Davi. Davi mandou o mensageiro lá, e a resposta de Nabal foi: olha, da minha casa, da minha mesa, do meu celeiro, do meu armário, da minha geladeira, dizendo hoje, né? Não vai sair um alimento para Davi e os seus homens. Sabe o que vocês são?
vocês são um bando de fujões, um bando de ímpios que estão fugindo do rei Saul. Vocês são uns rebeldes. Vocês são rebeldes. Vocês estão contra o homem de Deus. Vocês estão se levantando contra o ungido do Senhor. Foi a resposta de Nabal para Davi. Davi tinha feito o bem para ele, e agora ele paga a Davi com o mal. Quantas vezes acontece isso? Muitas das vezes. Mas o texto que nós estamos aqui em frente, ele nos ensina e nos dá alguns passos para nos guiar nessa adversidade, porque assim como Davi se viu nessa adversidade, eu e você, muitas das vezes, nos vemos nessa adversidade também. Você pode pegar o próprio exemplo do próprio Cristo, que durante a juventude, e depois a adolescência, e depois até os 30 anos de idade, ele serviu a sua família e o seu pai. Dos 30 anos em diante, ele começou a servir o povo de Israel e todos aqueles povos ali adjacentes, e realizou grandes milagres. E no final, qual foi o pagamento que ele recebeu? Crucificam, não é isso? Cristo fez o bem e recebeu em troca o mal. Pagaram Cristo com o mal, pagaram Cristo com a cruz, por todo o benefício que ele havia feito por mais de 3 anos ou por mais de 30 anos. Mas o salmista aqui, a Bíblia nos ensina. E o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui está no versículo 1. Não fique indignado. Quando você olhar para a vida dos ímpios e começar a fazer um balanço entre você e os ímpios, e fazer um balanço entre você que há tantos anos está na igreja, serve a Deus com fidelidade, se desvia do mal, rejeita as ofertas que vêm até você, e no final alguém te interpreta mal, no final fazem uma inversão de valores. Você que anda pelo caminho da honestidade fica no lugar do ladrão, e o ladrão rouba e faz e acontece e está no pedestal. Você olha para tudo isso, sabe o que a Bíblia diz? Não fique indignado. Não parta para aquele momento histérico que você vai então agora fazer algo por sua própria conta. Não fique indignado por causa dos malfeitores, porque você vai encontrar nesse Salmo 37, no Salmo número 49 e no Salmo de número 73, a figura do ímpio, e esse ímpio prosperando em todos os seus feitos, prosperando em seu caminho, prosperando, como está escrito aqui nesse salmo. Olha, ele prospera como uma árvore verde na terra natal. Ele vai de vento em polpa, parece que tudo que ele faz está certo, o erro que ele está cometendo está dando certo. Muitas das vezes você trabalha desde que você se entende por gente, e você luta, aí você olha para alguém que não trabalha, que não levanta cedo, que não faz nada de especial para prosperar, que não vem na igreja, que não respeita a Deus, mas no entanto, essa pessoa está prosperando. Você olha para ele e fica sem entender, mas como é que pode? Como é que pode? O camarada não trabalha e tem do bom e do melhor, não faz nada e tem do bom e do melhor. Ou até uns que até parece que faz alguma coisa que é lícita, mas não se lembra de Deus, não quer saber de Deus, não pede nada para Deus, se ensoberbece cada vez mais, e você fica olhando e fica sem entender. Primeiro conselho: não fique indignado. Não fique indignado e nem tenha inveja. Não tenha inveja dele. Você luta e olha assim, fala: olha,
Eu não posso nem falar que sou abençoado, porque eu não consigo provar que eu sou abençoado. Porque a minha vida, muitas das vezes, eu conto dinheiro para comprar o pão de manhã. Muitas das vezes, eu conto dinheiro para comprar, olha, eu tenho que comprar isso e deixar de comprar aquilo. Enquanto alguém que não está nem aí com nada, vive uma vida próspera e ainda dá um pão duro para quem não tem o que comer. E a Bíblia diz: não fique indignado, e em segundo lugar, nem tenha inveja. Não fique com inveja dele. Não crie no seu coração uma ira tão grande que venha a achar que Deus está sendo injusto. Deus não está sendo injusto. Deus tem uma resposta para tudo, Deus tem um trabalhar em tudo, Deus tem uma bênção para os seus. Deus tem algo de bom para os seus. Mas no versículo 2, ele me dá o motivo porque que eu não devo ficar indignado e nem ter inveja. Olha o que diz o versículo 2: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Sabe por que você não pode ficar indignado e nem pode ter inveja dele? Porque essa prosperidade dele é passageira. A pessoa acumula riquezas e mais riquezas, e vai numa vida desenfreada sem Deus, e trabalha dia e noite e acumula riquezas, e faz negócios que não são morais, e acumula riquezas, e vai dando certo, e vai prosperando, e entra na corrupção, e falha até uma nação, e falha até um estado, e prejudica o vizinho, e toma do vizinho, e toma do seu próximo, e vai prejudicando as pessoas, e vai prosperando, mas as Escrituras diz que isso não é para sempre. As Escrituras ensinam que quando chegar o dia do acerto de conta, quando chegar o momento que Deus falar, chegou a hora tua, você vai partir daqui para o além, tudo isso que ele acumulou não vai junto com ele. O Salmo de número 49, ele trata disso daí. Pessoas que enriquecem, compram grandes áreas de terras e dão para a terra o seu nome. E o pensamento desse ímpio é que ele será para sempre. Então eu coloquei o meu sobrenome nessa terra, nessa fazenda, é a fazenda fulano de tal, é a fazenda sobrenome tal. Tem o sobrenome dele lá na fazenda. E ele pensa que ele vai viver para sempre. Mas não, vai ter o dia que vai ter um acerto de conta. E aí que dali para lá o negócio é mais sério. Aí vai haver o momento de contas. Então não fique indignado, porque o salmista aqui fala assim: olha, cedo serão ceifados e murcharão como a erva. O que será das pessoas que só pensaram no hoje? O que será das pessoas que só pensaram em si? Que só pensaram no agora, nas coisas do agora, no momento do agora, e se tornaram ricos nessa terra, mas não foram ricos para com Deus? O Salmo de número 49 chama isso aí de glória terrena. Camarada acumula para si glória, que é a glória das riquezas, faz bem para si mesmo, diz o Salmo de número 49, e as pessoas que estão em volta vendo tudo isso aí, o louvam. Sabe por quê? Porque as riquezas terrenas ajuntam em torno do rico várias pessoas que nós damos o nome chulo de puxa-saco. São os bajuladores. Bajulador na vida de pessoa rica não falta. Camarada rico acumula para si vários amigos, entre aspas, que não é amigo da pessoa, mas amigo do que a pessoa tem.
Mas ao pobre, diz o escritor de Provérbios, ao pobre, até a sua fala é uma fala de rogo, porque ninguém se coloca do lado do pobre, mas do lado do rico, todo mundo está lá e ninguém ousa repreender o rico, a não ser João Batista. João Batista que foi lá no rei e repreendeu o rei. A não ser os profetas do Velho Testamento, ia lá no rei e repreendia o rei. Mas do contrário, as pessoas que estão em volta dos ricos são grandes bajuladores. E bajula, fala, está certo, o que você está fazendo está certo. A tua riqueza foi Deus que te deu, foi Deus que te abençoou. Olha, não fala para o cara, olha, você ganhou tudo isso daí porque usou de imoralidade. Ninguém repreende o rico, mas o pobre, coitado, o pobre pensou, já estão repreendendo ele. Não fique indignado, porque eles serão ceifados mais cedo ou mais tarde. Aqui ele diz: cedo serão ceifados. Versículo 3, outra coisa que nós temos que levar em conta: confia no Senhor. Mas irmão, eu me converti, no meu caso, eu fui para a igreja com 18 anos de idade. A mesma mensagem que eu ouvi lá com 18 anos de idade, confia no Senhor, continua valendo para esse momento, aonde eu estou bem mais velho. Confia no Senhor, continua confiando no Senhor, continue acreditando em Deus, mesmo que tudo pareça ao contrário, mesmo que estão te negando justiça na terra, continua confiando em Deus. Continua acreditando em Deus, continua esperando em Deus, confia no Senhor. Aquele que prometeu, ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Aquele que prometeu, nele não há sombra de variação, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confia nele, continua acreditando nele, mesmo que tudo esteja dando errado, continue acreditando nele. Faça como Jó fez: ainda que ele me mate, eu acredito nele, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você sabe que quando a pessoa não tem esse dom bendito chamado fé, que vem a desgraça sobre ele, sabe o que ele faz? Ele se mata. O rico que não tem esperança nenhuma, só de você falar para ele: olha, se você ficar pobre, o que você faz? A resposta dele é: eu me mato. Rapaz, se de repente você passar a ganhar um salário mínimo, o que você faz? Eu respondi: eu me mato. Mas aquele que tem esse dom bendito chamado fé, aconteça o que acontecer na vida dele, ele continua acreditando. Está tudo dando errado, está tudo sendo contrário, o vento está contrário, as coisas estão ao contrário, mas ele continua acreditando. Sabe por quê? Essa fé que ele recebeu não é dele, é um dom que Deus deu para ele. Você continua acreditando. É como o apóstolo Paulo diz: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter em abundância e também sei passar necessidade. Em tudo eu estou bem instruído. Na necessidade eu não desacredito de Deus, eu não blasfemo contra Deus. E se vem a abundância, eu não esqueço de Deus. O sábio, em Provérbios de Salomão, ele fez um seguinte pedido: Senhor, não me des a pobreza, para que, vindo sobre mim a pobreza, eu não venha lançar mão e roubar dos alimentos. Também não me dê a riqueza, para que, sendo rico, eu venha me esquecer de ti. Me dê o meio termo, me dê o pão de cada dia. É a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É aquilo que o apóstolo Paulo ensina: tendo o que comer e tendo com o que se comer, estejais com isso contente. É que o escritor de Provérbios diz: olha, o pobre
quer coma pouco ou coma muito, o seu sono é suave, sabe? Tanto faz ter um banquete na minha casa ou ter uma comida simplesinha lá, eu como, me alimento, deito na minha cama e logo pego no sono. O sono é tranquilo, a consciência é tranquila, há descanso na minha e na tua alma. Estejamos com isso contentes. Confie no Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Não se canse, continue fazendo bem. Você já percebeu que geralmente quem faz o bem é quem não tem condições de fazer o bem? Quem ajuda é quem não tem condições para estar ajudando. Ora, muitas das vezes o rico, ele tem condição de comprar uma cesta muito boa e dar para alguém, mas ele vai lá na padaria, compra o pão, espera o pão endurecer, depois pega a empregada e fala: olha, tem uns pães sobrando aí, leva para tua casa. Muitas das vezes é isso que o rico faz. Mas o pobre tem dinheiro para comprar 2 pãozinhos, ele compra 2 pãozinhos, come um e reparte com alguém que não tem. Geralmente é isso que acontece. Você está pensando que na maioria das vezes que se constrói um templo e uma igreja, quem constrói são os que ganham salário mínimo. Quem ganha pouco são esses que contribuem, são esses que ajudam. Continue fazendo o bem, como Paulo escreveu às Gálatas, porque se nós não desfalecermos, a seu tempo ceifaremos. Continue fazendo o bem, não se canse de fazer o bem, continue fazendo a coisa certa. Sabe que tem hora que dá uma canseira, mas parece que não adianta. Eu faço, ninguém me enxerga, ninguém me vê. A Bíblia diz: continue fazendo o negócio certo, continue fazendo da maneira correta, continue colocando em prática o versículo que o diácono Valdivino leu aqui na frente. Continue fazendo a obra de Deus, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O trabalho não é em vão, a obra feita com retidão não é em vão. Há um lugar reservado para ti, há uma recompensa para ti. Confia no Senhor, acredita nele, acredita na palavra dele, continua se exercitando na palavra dele e continue fazendo o que é correto, continue fazendo o que é certo. O salmista, no Salmo 73, ele declara que ele se pôs diante do ímpio e ficou com inveja do ímpio, e teve uma grande inveja do ímpio. E tem mais, ele começou a analisar a vida do ímpio e viu que o ímpio, a família do ímpio, estava melhor do que a dele. E ele falou assim: olha, eu entrei em amargura, eu fiquei num estado de amargura, um fel de amargura, porque essa inveja entrou em mim e eu comecei a duvidar da justiça de Deus, e comecei a olhar para a vida do ímpio, o que o ímpio fala. O ímpio não está nem aí com Deus e ainda blasfema contra Deus, e a riqueza dele aumenta, e quando a riqueza dele aumenta, a soberba também aumenta, porque o camarada está tudo dando certo. Ele fala: o negócio está indo bem, é porque eu estou certo. Nem tudo que dá certo é certo, não é, pastor? Nem tudo que dá certo é certo. E ele continuou olhando, aí ele diz: até que eu entrei no santuário. No santuário o negócio resolveu. No santuário a minha mente abriu. No santuário deu um estralo na minha cabeça e eu pude entender que ele está daquele jeito lá, mas ele está na beira do abismo. Porque mais cedo ou mais tarde, aí ele usa a figura de linguagem do sono. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai acordar. E na hora que Deus acordar, Deus então vai trazer um juízo. É aquela história lá que nós falamos assim: olha, está dando corda para o camarada está recebendo a corda e não está percebendo que um dia Deus vai puxar a corda.
E aí ele entendeu que o ímpio está num caminho escorregadio. Sabe por quê? O ímpio não recebe a correção de Deus aqui em vida agora, mas vai receber a correção de Deus lá na frente. Nós somos o contrário, nós recebemos a correção de Deus agora, nesse momento, nesse instante. Sabe por quê? O salmista olha para o que o ímpio fala e olha assim e fala: olha, se eu falar como esse ímpio, sabe o que vai acontecer? O povo de Deus, o teu povo, Deus, vai ficar escandalizado. Eu não posso nem falar o que o ímpio fala, porque se eu falar, o teu povo vai se escandalizar. Sabe de uma coisa? Nós ainda temos que nos preocupar com a igreja. Nós não podemos dar mau exemplo na igreja. Além de a gente se preocupar com a igreja, nós não podemos dar mau exemplo para o próprio ímpio. Nós não podemos dar margem para ele vir e nos acusar. Que ele venha nos acusar, mas que seja uma difamação e não uma acusação verdadeira. Nós temos que policiar a nossa voz, policiar a nossa palavra, policiar a nossa vida e não ficar com inveja do ímpio e confiar em Deus. E aí confia em Deus e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Por que verdadeiramente? Porque na realidade os ímpios não estão se alimentando de verdade. Eles têm do bom e do melhor, mas o alimento verdadeiro espiritual está sendo dado para quem é justo diante de Deus, para quem acredita em Deus, para quem crê em Deus. O alimento, a palavra, a luz espiritual, a vida espiritual, a virtude espiritual está sendo dada para quem acredita em Deus, para mim, para você. Nós estamos recebendo o verdadeiro alimento. Cristo disse: olha, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, mas o Filho do Homem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que dá vida ao mundo. Você realmente está se alimentando de Cristo, está se nutrindo de Cristo. Tudo na terra é passageiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é o acúmulo de riquezas que vai dizer quem você é assim. Pelo contrário, é o acúmulo de coisas espirituais que você tem na tua vida que vai dizer que você é espiritual ou não. São os frutos do Espírito Santo, é a vida de Cristo em tua vida. E ele vai então dizer no versículo 4 um outro ponto que você tem que fazer, além de confiar em Deus. Agora, se deleite também no Senhor. Deleite no Senhor. Confiança e deleite. Eu acredito, eu confio, estou esperando, mas agora eu estou me deleitando. É uma intimidade tão grande com Deus que eu tenho a maior alegria com a presença dEle. É aquilo que Deus falou para Abraão: Abraão, eu sou o teu grandíssimo tesouro, eu sou a tua grande recompensa, Abraão. Ande na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito em comunhão comigo. Não divida o teu coração com mais ninguém, nem com o teu filho Isaque, nem com a tua esposa Sara, nem com o teu tio, nem com a tua família, nem com os teus amigos, com ninguém. O teu coração tem que estar somente em Deus. Deus é o primeiro lugar na minha e na tua vida. Tenha deleite nele, tenha o maior prazer nele. Como o salmista fala no Salmo 119: olha, a tua lei é o meu recreio, a tua lei é o meu lazer. Quem é que não gosta de vez em quando fazer um lazer? Lógico, eu pego férias e vou viajar com a minha esposa. Você pega férias, você sai passear, você sai se divertir em algum lugar, mas não se esqueça que o maior deleite da tua vida é ter a presença de Deus contigo. Nada ocupe o lugar de Deus na tua vida.
Porque se amanhã você não conseguir sair para uma viagem, Deus está com você aqui, Deus está com você na viagem, Deus está com você em todos os lugares. Deus é o teu deleite. Tenha deleite em Deus, tenha o maior prazer em Deus. Deus deve ser tudo que você deseja na tua vida, mas nada além disso. Se a presença de Deus não for comigo, eu não vou a lugar nenhum, porque o que importa na minha e na tua vida é a presença de Deus. Se deleite em Deus, e aí Ele te concederá o que deseja o teu coração. A Bíblia, em muitos lugares, ela nos garante a resposta à oração. Mas como que eu vou ter todas as minhas orações respondidas? Só tem um jeito: em se deleitar em Deus. Porque quando você começa a ter comunhão com Deus, então o teu desejo vai passar a ser o desejo de Deus. Você vai descobrir o desejo de Deus. Aí você vai começar a orar segundo o desejo de Deus. Você não vai pedir coisa absurda, você não vai perder tempo orando por coisas absurdas. Sabe por quê? Você vai começar a conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, você vai orar direcionado por essa vontade de Deus, porque você tem uma comunhão com Deus, e a vontade de Deus agora passa para você, e você começa a fazer todas as coisas dentro da vontade de Deus. Aí Deus concede o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração não é um desejo carnal, mas é um desejo promovido pelo Espírito Santo que habita dentro de você, e você aprendeu e deixou o Espírito dominar todo o teu ser, e agora o teu pensamento está guiado pelo Espírito, você é instruído pelo Espírito, o desejo é fabricado pelo Espírito, e agora sim Deus atende o desejo do teu coração, porque como está escrito, segundo o Deus falou de Davi: encontrei a Davi um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi se colocava na presença de Deus, e o coração de Davi era manipulado pela mão de Deus, e o coração de Davi sabia da vontade de Deus. E mesmo diante do erro, Davi ia lá e se arrependia do erro, e confessava o erro, e pedia misericórdia por causa do erro, porque o coração dele não se ensoberbecia, mas reconhecia que errou. Porque nós não temos uma vida perfeita, mas estamos caminhando cada dia mais, e hoje nós estamos melhores do que ontem, e amanhã devemos ser melhores do que hoje. Devemos nos deleitar em Deus, e Deus então responderá todos os desejos do nosso coração. Aí no versículo 5 ele dá mais um conselho: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, se deleite, e agora entrega. Coloca o teu caminho na mão de Deus. Deixa que Ele vai resolver. Deixa que Ele vai tomar a solução. Deixa na mão de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Não fique indignado. Não fique irado. Voltando agora na introdução, quando Davi recebeu a resposta de Nabal, a indignação tomou conta de Davi. Sabe o que Davi fez? Arrancou da espada e falou para os 600 homens que estavam com ele: cada um pega a sua espada, que nós vamos lá na casa de Nabal, e olha, não vai sobrar nenhum menino, nem criança vai escapar. Nabal vai pagar com a vida, todos que moram na casa dele vão pagar com a vida, se tiver criança também vai morrer. Sabe por quê? Porque Davi ficou indignado. Eu fiz o bem, e agora esse camarada me pagou com o mal. Não, peraí, calma lá. Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, tenha paciência, não fique indignado, não vá resolver as coisas com teu braço. Deus manda uma mulher, a esposa de Nabal, ao encontro de Davi, e a mensagem de Abigail para Davi foi a seguinte: Davi,
Pensa bem. Não tenha sobre você esse erro, amanhã ou mais tarde, de dizer: olha, o meu braço me salvou. Não tenha esse erro sobre você. Não tenha esse erro sobre você de querer fazer justiça com as próprias mãos. Bem pelo contrário, fique com prejuízo. Fique com prejuízo, mas não faça justiça com as próprias mãos. Tem coisa que a gente tem que ficar com prejuízo e nem buscar a justiça da terra, nem atrás de juiz da terra nós devemos ir. Se o negócio for com o irmão da igreja, ou lá em Coríntios, Paulo escreve dizendo assim: olha, vocês devem ficar com prejuízo e não ir no juiz da terra, porque vocês devem olhar para a posição de vocês, e a posição de vocês é que vocês vão julgar o mundo e os anjos caídos. Agora, como é que vocês vão atrás de um juiz da terra para resolver uma pendência entre vocês? Não faça tal coisa. Não faça justiça com as próprias mãos. De vez em quando aí sai o debate aí: deve ter pena de morte ou não? Deixa isso daí lá para os juristas, para os deputados de discutir. Nós não vamos entrar nessa discussão aí, sabe por quê? Porque muitas das vezes a justiça que é feita na terra, a justiça é uma injustiça, mas Deus julga todas as coisas de maneira correta. Não faça justiça com as próprias mãos. Até Cristo fugiu de estar entrando em julgamento que no momento não cabia a ele. Quando foram levar para ele uma causa de uma herança lá, e falaram para a pessoa: olha, mestre, manda que o meu irmão divida a herança comigo. Ele tomou tudo para ele e me deixou sem nada. Manda que ele divida comigo. Jesus falou: olha, quem que me colocou o juiz sobre essas coisas? Sabe que tem vezes que a gente entra em assunto que não é da nossa conta, que não é da nossa posição, que nós não temos que tomar partido disso daí, se é direita ou se é esquerda. Eu tenho que orar pelo governo que é da direita, eu tenho que orar pelo governo que é da esquerda. A minha obrigação é orar, a minha obrigação não é entrar em certos debates aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não vá fazer justiça com as próprias mãos. Não pegue ninguém pelo pescoço, não quebre o pescoço de ninguém. Muitas das vezes vem aquela ira em nós lembramos da injustiça que nós sofremos, e não negam justiça para nós, e não fazem justiça para nós, e nós pensamos: eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter falado um monte, eu deveria ter rodado a baiana. Olha, se fosse no tempo que eu era católico, o negócio não ia ficar desse jeito não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer a justiça verdadeira. Ele vai fazer o que é correto, ele vai fazer o que é certo. Aí tem mais uma coisa aqui, né? E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Sabe, toda essa justiça que você viveu, que você vive, desde o momento que você se converteu, fazendo melhor, fazendo as coisas melhores. Continue fazendo, não esmoreça não pare não. Deus vai trazer tudo à luz. Os homens se negam justiça, as pessoas não fazem o que é certo fazer para você, mas Deus vai fazer. Isso daqui se chama vindicação, que é receber aquilo que você tem direito, aquilo que é direito seu. Vindicação. Eu estou vindicando o que é meu, estou pedindo apenas o que é meu, o direito que eu tenho, o direito que você tem, aquilo que te pertence, aquilo que é teu será dado. Deus vai fazer sair como a justiça ao meio-dia. Aí ele vai continuar dizendo: descansa no Senhor, descansa em Deus, irmão, descansa em Deus, irmão. A tua causa está na mão de Deus, a tua vida está na mão de Deus. Deus não é injusto, o homem é injusto, te pagar o mal com o bem, mas Deus não vai te pagar o mal com o bem. Deus vai te fazer justiça,
Deus te fará justiça, descansa em Deus. Deixa a ira, deixa o furor e confia em Deus, amém? Que Deus te abençoe.